Minhas irmãs, a palavra que eu tenho para essa noite, ela é muito intencional, relacionada com o momento que nós estamos vivendo, globalmente falando. O momento que nós estamos vivendo é um momento de guerras e de rumores de guerras. Sim, eu estou falando sobre aquele conflito horroroso que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas eu estou falando também daquele conflito, daquela guerra triste que está acontecendo lá no Cáucaso, lá na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Eu estou falando, queridos, de conflitos por todas as partes da sociedade humana, pelo mundo afora, que tem se levantado, de pessoas agredindo pessoas, pessoas atacando pessoas, às vezes por motivos tolos, fúteis, às vezes por causas sem justificativa. A gente vive, meus irmãos, um ambiente, eu não sei se você tem se dado conta disso. Aqueles que são espirituais, ou seja, aqueles que são movidos pelo Espírito Santo, é muito importante que tenham olhos espirituais, que tenham um discernimento espiritual, para ler não apenas as notícias, para observar não apenas os fatos de maneira natural, crua, mas poder perceber também o espírito que está por trás de todas essas coisas. Qual é o movimento que está por trás de todas essas coisas que estão acontecendo? E nós estamos vendo isso. Isso faz parte da nossa geração. Isso faz parte do nosso dia a dia. A palavra de Deus, em diferentes lugares, mas especialmente no livro de Apocalipse, vai nos dizer que haveriam sinais, como que toques de trombeta, prenunciando, através de todo tipo de fatos e circunstâncias, gerais, globais, mas também específicos no meio da terra, pela terra fora, que seriam sinais que nos avisariam, que demonstrariam que a volta de Jesus Cristo. E quando a palavra de Deus diz a volta de Cristo ou o dia do Senhor, está falando também sobre o final da história de tudo que se conhece, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, se você nunca se deu conta disso, o mundo como nós o conhecemos, ele não vai existir para sempre. A humanidade, do jeito que nós a conhecemos, a natureza, como ela existe hoje, ela não vai existir para sempre. A palavra de Deus já diz isso. E isso já nos é avisado pela palavra de Deus. Com que propósito, com que intenção? Para que a gente tenha esperança e para que a gente se prepare. Para que a gente tenha esperança do que Deus virá a fazer e que a gente volte-se para Ele, que a gente deposite a nossa confiança nele, mas também para que a gente esteja preparado para que estes fatos, para que essas circunstâncias não nos peguem de surpresa, como um bandido quando ataca de maneira surpreendente, mas que a gente esteja, como o Senhor Jesus disse, vigiando, preparados para encararmos todas essas situações. E por causa disso é que eu gostaria de ler com você um trecho de uma conversa que Jesus tem com algumas pessoas que estavam rodeando ele e que estavam recebendo seus ensinos. É um recorte de uma conversa de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E o que eu gostaria de falar com você nessa noite é sobre uma geração preparada para as guerras. Eu trago essa palavra nessa noite no meu coração para ministrar no seu coração, meu irmão e minha irmã. O Senhor tem nos chamado para sermos uma geração que está preparada, que não cai de paraquedas, que não é surpreendida com os sinais, com os eventos, mas que está preparada para encarar as guerras que têm se levantado por aí. Portanto, eu gostaria de ler em Lucas 10, a partir do verso 25 até o 37, e você pode acompanhar a leitura aqui também na tela, a palavra de Deus dizendo assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Qual era a pergunta dele? Qual que era o interesse dele? Saber sobre a vida eterna, ok? Verso 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus novamente. Por que ele perguntou a Jesus? Porque ele queria se justificar. Então é aquele tipo de pergunta capciosa. É aquele tipo de pergunta para encontrar uma brecha na lei para poder fugir do que o mandamento do Senhor diz. E a pergunta que ele fez foi: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, e aqui ele conta uma história fictícia, uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo, ou seja, se afastou, passou de longe. De igual modo, um levita, sacerdote é a mais alta liderança na hierarquia religiosa do judaísmo, ok? O levita, que passou depois, é um outro líder religioso num nível de responsabilidade menor do que o do sacerdote. Então está falando aqui de pessoas religiosas, pessoas que deveriam conhecer a Deus, ok? E ele fala: de igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. Nova pausa aqui. Samaritano era um povo que tinha raiva de judeu, que era um povo avesso a judeu, e judeu também não gostava de samaritano. Na verdade, essa rixa começou do judeu com o samaritano. Por quê? Porque samaritano era um judeu misturado com outros povos pagãos do mundo afora. E aí, então, o judeu pegou uma raiva de samaritano e passou a ofender quem era samaritano, ou seja, judeu misturado com outros povos mundo afora, começou a ofender todo tipo de samaritano, chamando eles de cachorrinhos. Então os judeus, eles tratavam os samaritanos: vocês são subgente, vocês são cachorrinhos. Então judeus e os samaritanos ficavam felizões quando escutavam isso de um judeu, né? Você pode imaginar, né? Todo mundo se sente honrado, né? Sendo chamado de cachorro por a outra pessoa, né? E os samaritanos, portanto, ficavam com sangue nos olhos com relação ao judeu por causa desse tipo de ofensa e de discriminação. Então, samaritano e judeu não se davam, eles tinham rixa, eles não habitavam os mesmos lugares, eles não se tratavam com respeito. Mas olha o que Jesus está falando. Vou ler de novo verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem, que era judeu, e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho, que era o que ele tinha à mão lá. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, que era um dinheiro alto da época lá, né? E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. E se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Querido, a humanidade hoje, ela está treinada para caçar inimigos. A gente vê tendências e comportamentos de pessoas voltados prioritariamente para isso.
A gente está na época dos coaches, dos palestrantes, mentores, para ajudar as pessoas a crescer, a se desenvolver, a encontrar a realização pessoal. E a gente vê tantos desses palestrantes e coaches, eu não tenho nada contra palestrante nem coach, ok? Mas a gente vê muitos deles, declarando que para a gente ter uma vida satisfeita e feliz, a gente precisa identificar quem são os pesos mortos na nossa vida, identificar quem são os nossos inimigos e a gente dar um jeito neles, dar um jeito de anulá-los na nossa vida. É daí que vem, queridos, uma geração como a que nós vivemos hoje em dia, que o tempo todo está inventando uma gíria ou um termo para se referir, semelhante a um judeu se referindo ao samaritano, como pessoas tóxicas. Nós somos a geração onde pessoas se referem a outras pessoas chamando-as de tóxicas. Nós somos a geração que se refere a outras pessoas chamando de aquele lá. E por aí vão outros termos que carimbam pessoas. Outros termos que são formas, nada mais, nada menos, formas de colocar um rótulo em pessoas. Pessoas rotulando outras pessoas. Tudo para quê? Para poder discriminar, colocar essas pessoas numa determinada prateleira da nossa vida. Ou uma prateleira longe, onde nós não queremos contato, ou uma prateleira perto. Esse é o contexto que nós vivemos. O mundo, queridos, que nós vivemos, a nossa geração hoje em dia, e indiscriminadamente, se são crianças, jovens, adultos, idosos, o mundo que nós estamos vivendo está semelhante a uma panela fervendo. Eu não sei se você consegue perceber isso. É um ambiente bélico, é um ambiente de guerra, para todos os lugares. E não estou falando somente dos ambientes onde se está usando armas, mas eu estou dizendo um ambiente de conflito, um ambiente de oposição, um ambiente de enfrentamento, onde um quer passar por cima do outro, onde a pessoa que está certa, ela precisa provar que está certa, anulando o outro, destruindo o outro, tirando de circulação o outro. Em todos os níveis da sociedade. Não é só uma questão entre russos e ucranianos, que é um baita de um orgulho, na verdade, por causa de uma disputa de terras. Não é só uma disputa entre judeus e árabes palestinos, né? Árabe é uma coisa, palestino é outra, tem uma pequena diferença, não convém agora. Não importa agora. Não é só disso que se trata. Mas às vezes nós vemos essas diferenças acontecendo entre sulistas e nordestinos. E pessoas que por características apenas de regionalidade, elas se discriminam, elas se afastam, elas se agridem umas às outras. A gente percebe esse comportamento bélico, de guerra, de conflito, às vezes, queridos, entre as pessoas mais antigas, as pessoas de mais idade, de mais experiência e os mais jovens. Quando, às vezes, os mais velhos tratam os mais jovens como se fossem estúpidos, nós cegos, imbecis, não sabem fazer nada direito. E os mais novos se referem aos mais velhos com todo tipo de desrespeito. Ah, vocês são passado. Não sei por que vocês estão aqui. O lugar de vocês e por aí vai. Como que demonstrando assim, o mundo seria melhor se não tivessem vocês aqui. Essa panela, ela está fervendo, queridos. Até mesmo no ambiente político. A direita acha que Deus está ali com eles. A esquerda acha que Deus está ali com eles. Eu tenho constrangimento de ter que afirmar certas coisas, meus irmãos. Mas eu já tive a situação de presenciar uma vez um pregador do Evangelho. Pasme você que conhece a palavra de Deus. Um pregador da palavra de Deus. Abrir a Bíblia
e fazer a afirmação de que a Bíblia é capitalista e que Deus defende a direita. É um absurdo isso. É um reducionismo. A palavra diz que o reino de Deus ele é eterno e inabalável. Seria a mesma coisa que colocar uma criança com um triciclo para andar do lado de um piloto num carro de Fórmula 1. O reino de Deus, ele é grande demais, ele é perfeito demais, para ele ser reduzido a um lado esquerdo, a um lado direito. Deus não está nessa briga entre lados. A gente vê isso, queridos, essa panela fervendo, na disputa entre cristãos e não cristãos. A gente vê pessoas incrédulas ou ateias, enfim, declarando que um dos problemas do mundo, e temos até alguns teóricos clássicos que falam sobre isso, e que muita gente se alimenta e segue, bebe na fonte desses teóricos, dizendo que um dos problemas, dos piores problemas do mundo é a fé. É as pessoas crerem que existe um ser criador e sustentador de todas as coisas. É isso que faz o mundo ter os problemas que tem. E atacam a fé das pessoas. Ao passo que, quantas vezes que nós vemos pessoas que, em nome de Jesus Cristo, agridem e usam até mídias sociais, usam até canais de TV ou outras situações para agredir também, ofender, diminuir aqueles que ainda não tiveram uma experiência real, viva com Jesus Cristo. E fica esse chumbo trocado, um tentando se prevalecer sobre o outro. Até no meio cristão, infelizmente, às vezes nós vemos isso. Querido, querida, você que está nos visitando aqui, eu peço licença para demonstrar para você que essa palavra nessa noite, ela é uma palavra mais madura. Ela é uma palavra aqui onde eu tenho que falar, eu carrego isso no meu coração e eu preciso entregar essa palavra a vocês. Que traz a todos nós aqui uma realidade triste. Que nós precisamos entender essa realidade e entender como Deus vê e qual que é a posição dele a respeito de tudo isso. Às vezes até no meio cristão evangélico, nós vemos alas disputando entre si. Cristãos de uma determinada linha doutrinária, agredindo, ofendendo cristãos, pessoas que creem supostamente no mesmo Cristo, mas por terem uma outra linha doutrinária, um condena o outro, diz que o outro não vai entrar no céu, que não é filho de Deus, misericórdia. Nós vemos isso na comparação entre pessoas e pessoas, simplesmente pelo fato de um ser homem, outro ser mulher. Nós vemos isso nas ideologias que têm sido pregadas nesse mundo. Um é hétero, o outro é homo. E quem é homo se entende como superior ao hétero. E quem é hétero se entende como sendo superior ao homo. E se tratam como se fossem subgente. E se rotulam por causa das suas questões ideológicas. E eu estou citando exemplos aqui, meus irmãos, para você entender que há uma realidade de que o mundo, a geração em que nós fazemos parte, está sendo como que uma panela que está fervendo. E essa água está muito próxima de começar a derramar. E somos nós quem vivemos no meio disso. Gente que vive em luta, cada um contra o seu próximo. Meus irmãos, como a palavra de Jesus diz aqui, o meu próximo não deveria ser meu inimigo. Ainda que hajam pessoas que às vezes, sei lá, por qualquer razão, nos tratam como seus inimigos. Se a gente deu um motivo, a culpa é nossa, aí é outra história. Mas às vezes não. Às vezes tem pessoas que, de graça, elas se colocam como nossos inimigos. Mas ainda que essas pessoas, elas se apresentem como nossos inimigos, nós não deveríamos ter inimigos, nós não deveríamos viver à procura de inimigos.
de rotular inimigos. Segundo a palavra de Jesus, nessa conversa com esse homem aqui, o nosso próximo deveria ser nada mais, nada menos do que somente amado. Independente do tamanho das nossas diferenças, independente até mesmo das divergências que há entre nós, o que se espera da parte de Deus é que a gente olhe para o nosso próximo e a gente enxergue nele apenas um objetivo, o objetivo de amá-lo. E o pior, queridos, às vezes nós percebemos que esse ambiente agressivo, ele acaba entrando e influenciando até mesmo onde não deveria estar, como por exemplo na igreja, onde não se esperaria que acontecesse isso. Às vezes na convivência entre irmãos, na mesma congregação, é percebido um ambiente belicoso, um ambiente conflitivo, um ambiente de guerra, um ambiente onde assim, as pessoas estão sentindo, se alguém abrir a boca para falar alguma coisa, o pau vai torar aqui no meio, vai fechar a confusão aqui no meio. Meus irmãos, misericórdia, nesse mesmo capítulo da Bíblia que a gente está meditando, Lucas capítulo 10, eu não vou pedir para você fazer isso agora, mas na sua casa, leia esse capítulo inteiro e você vai ver lá no começo desse capítulo o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: vão pelos povoados e pelas aldeias e por onde vocês passarem, anunciem o evangelho da paz. Ele envia os seus discípulos para anunciar o evangelho, que ele chama esse evangelho de evangelho da paz. É um evangelho que restaura, é um evangelho que reconcilia, é um evangelho que retrata, que repara relacionamentos quebrados, com Deus em primeiro lugar e com o próximo também. E às vezes a gente se faz tão surdo, às vezes a gente fica tão cego, tão entorpecido, nos nossos pontos de vista, no nosso eu, nos nossos achismos, que a gente se esquece qual que é a natureza do evangelho de Jesus. E a gente permite que um ambiente como esse se crie, às vezes até dentro da igreja. A própria palavra de Deus, na carta aos Gálatas, capítulo 6, no verso 15, a palavra de Deus vai dizer: nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão é coisa alguma. Circuncisão é um sinal religioso feito no corpo do homem. Eu não vou me gastar explicando isso aqui agora. Nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Há tempos atrás eu compartilhei isso aqui. Um grande pregador, um homem de Deus que viveu há muitos anos atrás, já é morto há muito tempo atrás, chamado Charles Spurgeon. Ele, numa das suas pregações, ele levanta essa pergunta: olha aqui, queridos, eu não estou interessado em saber qual que é a sua linha doutrinária, qual que é a roupa que você usa. Eu não estou interessado em saber qual que é a linha filosófica que você segue. Eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber de você apenas uma coisa. Uma coisa é importante. Será que você pode me dizer se você nasceu de novo, sim ou não? É disso que se trata. A igreja deve pregar a verdade contra a mentira. A igreja deve se posicionar contra o pecado e não contra as pessoas. Pessoas precisam de salvação. Pessoas são alvo do nosso amor. A palavra de Deus sim diz que haverá um tempo de julgamento. Mas o juiz desse julgamento não sou eu e não é você. A palavra de Deus diz sim que existe uma guerra acontecendo, mas quem vai travar essa guerra não sou eu e não é você. É o Senhor Jesus. E o encargo que Ele deixa a nós, como igreja na terra, é o encargo de a gente fazer o que Jesus veio fazer: buscar e salvar quem ainda está perdido.
A palavra de Deus na carta aos Romanos vai dizer: não devam coisa alguma a ninguém. Filho e filha de Deus tem que ter alergia à dívida. Correr de dívida. Que nem o gato foge do cachorro. Se bem que até isso, gente, está diferente hoje. Os gatos não correm mais dos cachorros. Eu já mudei de assunto aqui. Um dia eu subo no quintal lá em casa, numa laje que tem lá em casa, porque eu estou vendo o cachorro lá em casa latindo. Um latido estranho. Uou, uou, uou. E varando a madrugada, aí aquele uou, uou. Ai, caramba, o que está acontecendo? Subi lá para ver. Está lá o cachorro parado assim, e tem um gato em cima da mureta, olhando para o gato, para o Hulk, assim, lá em casa. O Hulk morrendo de medo. Apavorado. Não sabia o que fazer com... Está virado o negócio, meus irmãos. A nossa dívida, a única dívida que a gente deveria carregar na nossa vida, aceitar carregar na nossa vida, é a dívida de amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor que vocês devem ter uns para com os outros. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, Ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era isso que era dito pelos religiosos naquela época. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos. Diga comigo: amem os seus inimigos. E orem pelos que vos perseguem. É isso aí. Amem os seus inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Eles não precisam do nosso ódio, eles não precisam da nossa raiva, eles precisam do nosso amor, da nossa oração, da nossa compaixão. Para que vocês demonstrem que são de fato filhos do Pai eterno que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons. Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que amam a vocês, que recompensa terão? Até os corruptos também fazem o mesmo. E se vocês cumprimentam somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo de mais, de diferente? Os estranhos também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, quando será que nós vamos perceber aonde está o verdadeiro problema na nossa geração? Em nome de Jesus, quando é que nós vamos despertar? Quando é que nós vamos ter olhos para perceber qual é o verdadeiro problema? Onde está verdadeiramente o inimigo das nossas vidas? O mundo vê que a solução dos problemas está na uniformidade. As ideologias, as filosofias, em outras palavras, como eu estava falando, por exemplo, esquerda, direita. Para quem adere à esquerda, para ele, se o mundo inteiro fosse esquerdista, o mundo seria um lugar perfeito. A uniformidade. Se todos seguissem essa linha, o mundo seria um lugar perfeito. Mas os do outro lado vão dizer o contrário. Eles vão dizer, se todo mundo seguisse o lado da direita, a ideologia da direita, o regime da direita, o mundo seria um lugar perfeito se não tivesse nenhum esquerdista. O mundo tenta encontrar felicidade para as pessoas, estabelecendo padrões. Mas, querido, sabe qual é uma realidade? Isso nunca vai acontecer. Deus nos criou diferentes. Essa uniformidade, essa padronização nunca vai acontecer. E o pior, ainda que possivelmente acontecesse, não vai acontecer, mas ainda que houvesse essa padronização das pessoas, ainda assim nós não encontraríamos a perfeição da vida e nem a verdadeira felicidade. Porque nós somos diferentes e nós fomos criados assim de propósito. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Entender que nós fomos criados diferentes e sermos diferentes está dentro do propósito de Deus, deve mudar a nossa cabeça, virar uma chave. Espera aí,
Se então nós sempre seremos diferentes e Deus tem um propósito por trás disso, então como é que nós vamos avançar? Praticando o mandamento supremo de Deus. Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Voltamos na conversa de Jesus com o homem religioso. Nós nunca vamos encontrar paz para conviver com as pessoas se nós não dermos ouvidos ao mandamento de Deus, e que também define a natureza de Deus, e que também define aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Os nossos problemas, queridos, não estão no quanto nós somos diferentes, mas na capacidade que nós temos de amar o próximo, de aceitar as pessoas, de respeitar o nosso próximo com as suas diferenças. Quanto mais diferente elas forem de nós, mais respeito nós devemos. Se você concorda, se você não concorda, se você adere, se você não adere, não é disso que se trata. O mundo está como uma panela fervendo exatamente por isso, porque nós temos trocado o olhar para pessoas e nós temos depositado o nosso olhar em rótulos. E nós atiramos em pessoas achando que estamos atirando em rótulos. Esse está sendo o nosso erro. E Jesus, Ele está consertando, Ele deixa essa palavra para limpar a nossa visão, para realinhar o nosso foco e perceber, para pessoas você deve amar. Você deve desejar a elas aquilo que você desejaria a você mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não abandonar as pessoas. Como é comum hoje em dia pessoas serem tratadas como casos perdidos. Com fulano eu já não tenho mais nada o que fazer, já entreguei para Deus. Como se fala isso hoje em dia? Nós não deveríamos abandonar as pessoas, nós não deveríamos desistir delas. Porque não foi isso que Jesus fez. Cristo morreu por nós, como diz a palavra de Deus, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe o que significa isso, queridos? E Efésios capítulo 2 vai dizer algo semelhante também. Quando a gente não gostava de Jesus, Jesus gostava da gente. Isso minhas palavras, minha forma de dizer, tá ok? Quando a gente nem dava bola para Jesus, Jesus olhava para nós e tinha um plano precioso e eterno para as nossas vidas. Quando nós nem críamos nele, quando você e eu nem pensávamos em fazer parte dessa congregação reunida aqui em nome de Jesus, ele já tinha pago um preço pelos teus e os meus pecados na cruz, como que dizendo, vai valer a pena. Eles ainda não me conhecem, eles ainda não creem em mim, eles ainda não me seguem, eles ainda não confiaram as suas vidas nas minhas mãos, mas ainda assim eu os amo e eu já estou morrendo por eles, porque eu sei que vai valer a pena. Aí a palavra de Deus vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E aí o que a gente faz com os outros? No primeiro começo de problemas que a gente tem com alguma pessoa, a gente já quer botar um rótulo nela, jogar ela para escanteio nas nossas vidas, para a gente não esquentar a cabeça. A facilidade que nós temos de afastar as pessoas da nossa vida. Às vezes o próprio fato de uma pessoa, duas pessoas que estão uma do lado da outra, uma gosta de usar o seu tempo de lazer jogando videogame, a outra gosta de usar o seu tempo de lazer pescando, já é motivo para não ser mais tão amigo assim um do outro. O que gosta de videogame não suporta o que gosta de pescaria, por causa da amizade, vamos lá pescar, porque eu gosto de você, vamos caminhar juntos. O que gosta da pescaria, gente, você está entendendo? Eu estou citando algo aleatório aqui. O que gosta da pescaria não tem a tolerância para ir jogar um pouco de videogame com o outro. Mas por que eu vou jogar videogame se eu não gosto de jogar videogame? Por causa da pessoa. Porque é uma vida. Porque é o que eu gostaria que fizessem por mim. E aí a gente vê a sociedade, queridos, estabelecendo nichos, panelinhas. Pessoas que são estranhas umas às outras por causa das menores diferenças. A gente tem perdido a nossa capacidade de andarmos juntos.
de aceitarmos uns aos outros como Deus os fez. Meu irmão, minha irmã, será que você é capaz de admitir a possibilidade de que Deus vê essas outras pessoas em torno de você? E vou aqui te chocar, tá? Sabe, até mesmo aquela pessoa que faz um monte de coisa errada perto de você. Você consegue admitir a possibilidade de que Deus vê aquela pessoa e que Ele tem um plano na vida daquela pessoa, igualzinho Ele vê você e tem um plano na sua vida? Porque da parte de Deus, a maneira como Ele nos vê é igual. Ele não nos discrimina por causa do nosso jeitinho de viver, de andar, por causa das nossas obras de justiça. Porque a única obra de justiça que Ele aceita é a obra de justiça de Jesus Cristo, Filho dEle. Será que você cogita a possibilidade de aceitar que Deus possa olhar para um pastor, pregador do Evangelho, e para um bandido traficante, igualmente, e cogitar que Deus tem um plano nas vidas de ambos? Entenda, eu não estou falando no que deu a vida de cada um. Não é disso. Eu estou dizendo, primordialmente, Deus vê a ambos. E Ele tem um plano para as vidas de ambos. A vontade dEle, como diz a palavra de Deus, é de que todos sejam salvos, de que ninguém se perca. Infelizmente, haverão pessoas que vão se perder, que vão bater o pé e seguir tentando encontrar felicidade sem Deus e vão acabar se perdendo. Infelizmente é verdade. Mas a princípio, a vontade de Deus é que ninguém fique de fora. Meu irmão, minha irmã, você admite a possibilidade de que Deus possa enxergar um policial e um bandido igualmente? E cogita a possibilidade também de que Deus ame a ambos? Você consegue conceber isso no seu coração, na sua cabeça? Você consegue admitir a possibilidade de que Deus vê igualmente o rico e o pobre, e de que Ele tem um plano eterno para as vidas dos dois? Você consegue admitir a possibilidade de que Deus vê aquele que é da direita, aquele que é da esquerda, e que a palavra dele é direcionada para os dois? Porque a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, ele não entra nessa brincadeira de gangorra que o ser humano entra. O reino dele é soberano, é eterno, é infalível. É muito superior a tudo que você e eu podemos imaginar. Em justiça, em verdade. É como se pegasse o melhor de todos os lados, juntasse e multiplicado por infinitas vezes, talvez se tenha uma noção da qualidade do reino eterno de Deus. O nosso problema, meus queridos, não é o nosso próximo. O nosso problema somos nós mesmos. O nosso problema são os nossos olhos. Porque a palavra de Deus diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada do coração. A maneira como nós vemos é resultado. A maneira como nós olhamos, percebemos as pessoas é resultado do que está aqui dentro do nosso coração. Se nós olhamos para as pessoas em busca dos defeitos delas, se nós olhamos para as pessoas em busca das coisas que elas são diferentes de nós, se nós olhamos para as pessoas e o que nos chama a atenção é aquilo que elas são estranhas em relação a nós, isso significa que o nosso coração tornou-se um coração discriminador, estranho ao coração do Espírito Santo de Deus. O que nós vemos quando olhamos para o nosso próximo, meus irmãos? Problemas? Diferenças? Ou quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos seres humanos por quem Jesus morreu na cruz para salvar a todos igualmente? Nosso verdadeiro problema, como a palavra de Deus vai dizer na carta aos Efésios capítulo 6,
chama-se diabo e todas as mentiras que ele aponta para as nossas vidas. Mas a nossa solução chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas sabe qual que é o problema, queridos? Muitas vezes, como nós encontramos pessoas que falam 10 vezes mais no diabo do que em Jesus Cristo. Mas não faz muito sentido, porque a palavra de Deus diz que aonde a luz brilha, as trevas se dissipam. Aonde o nome de Deus é mencionado, é invocado, ali a luz de Deus resplandece. Portanto, a gente não precisa estar tão preocupado assim, a não ser a recomendação de Jesus de vigiar. Mas medo, preocupação, pânico, terror, nós não deveríamos ter se nós estivéssemos com a nossa fé e o nosso coração agarrados em Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, a promessa de Deus é que ninguém pode nos vencer, porque nós somos mais do que vencedores se estamos vivendo em Jesus Cristo. Mais do que vencedores, eu gosto de pensar sobre isso. Você já participou de um campeonato, de um torneio de alguma coisa, e o resultado já estava determinado já? Já sabia quem ia ganhar, já sabia até o placar, o resultado final, já estava tudo decidido. Então fica sem graça. Já sabe como é que vai ser o resultado final e o placar? É isso que é ser mais do que vencedor com Jesus. É entrar em campo e já saber que a vitória já é garantida. Por que eu vou ter preocupação com o adversário? Se o resultado final já está conquistado por Jesus na cruz. Queridos, a gente está vivendo em um contexto em que as pessoas se promovem pela capacidade de serem superiores às outras. Parece que é uma eterna competição, quase que não há mais relacionamentos, é uma eterna competição que nós estamos vivendo uns com os outros. Não basta ser bom estudante, tem que ser superior a todos os outros. Não basta trabalhar bem, ter uma boa ética de trabalho, enfim. Tem que levar vantagem dos outros, porque se eu não for melhor do que todos os outros, quando passar o facão, sou eu que vou. E a gente se perde, a gente se esquece com tanta facilidade de que a nossa vida e o nosso destino, eles são garantidos não pelo patrão da empresa, mas pelo Senhor que fez os céus e a terra. Ele é a autoridade das autoridades. Ele é o chefe do patrão. Ele é o dono do proprietário que tem a propriedade da empresa. Ele é a autoridade que deu a autoridade aos governantes. É por isso que a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que que às vezes a gente se vê brigando com pessoas? Quem aqui está entendendo o que eu estou falando, gente? Por favor, em nome de Jesus. Que perda de tempo. Onde a gente está com a cabeça? Aonde é que nós estamos nos alimentando? Você já parou para pensar sobre isso, meu irmão e minha irmã? Hoje você está aqui conosco. Nós estamos juntos aqui, adorando a Jesus, congregados aqui. Amanhã você estará sentado aonde? Se alimentando de quê? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então não adianta falar assim: não, eu falei isso, mas foi só de bobeira, foi só brincadeirinha. Não, não foi brincadeirinha. Você falou daquilo que estava dentro do teu coração. Você falou que era brincadeirinha só para dar uma disfarçada. Depois no teu comentário. Porque aquilo com o qual nós nos alimentamos, isso vai influenciar a maneira como nós vivemos e como nós olhamos o nosso próximo. Verdadeiros cristãos,
eles se promovem nesse mundo, na verdade, pela sua capacidade de levantarem as outras pessoas. Aproximadamente 1 mês e meio atrás eu falei sobre isso aqui. Verdadeiros cristãos, eu vou falar de novo. Como é que verdadeiros cristãos se promovem diante das pessoas nesta terra? Eles se promovem pela capacidade de levantar outras pessoas. Assim como aquele samaritano fez com aquele judeu na história que Jesus contou. Eu não tenho receio da minha vida. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim, porque a minha vida está escondida com Jesus Cristo. Eu não preciso temer nada nem ninguém. Então isso tira de mim o medo de levantar os outros. Mas e se eu levantar e essa pessoa ocupar o meu lugar? E se eu levantar essa pessoa e ela depois abusar de mim? Então eu não vou fazer. Querido, querida, você não precisa ter esse medo. Jesus é o seu garantidor. Mas tem o Senhor, isso é um ditado, isso não é bíblico, mas a Bíblia concorda de certa forma com esse ditado. Mas tem o Pai eterno para te dar do que o diabo e este mundo para te roubar. Perca estes medos, meu irmão. Pare de ficar em pânico por causa das pessoas, minha irmã, em nome de Jesus. Verdadeiros filhos e filhas de Deus não se preocupam mais consigo mesmos, mas se importam somente com quem Deus se importa, com o próximo. Porque os filhos de Deus sabem que as suas vidas, elas estão protegidas, envolvidas no amor do Senhor, têm o seu futuro garantido. Eles podem abençoar, eles podem mudar o destino delas, pelo poder que há no nome de Jesus. Essas pessoas não podem me atingir, mas eu posso gerar efeito nas vidas delas, com as bênçãos que eu posso derramar sobre as vidas delas, em nome de Jesus. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar isso? Tem crente que tem medo de fazerem simpatia contra você, contra eles. Tem crente que tem medo de trabalho espiritual contra eles. Tem alguém com olho gordo, tem alguém com inveja de mim, por isso que essas coisas estão acontecendo. Meu irmão, minha irmã, se você está no amor de Jesus, você tem um escudo impenetrável em volta de você. Esses negócios não pegam não, meu irmão. É como se você tivesse manteiga, vaselina em volta de você inteiro. Bate e escorrega, não pega! Não pega! Mas a graça de Jesus fluindo da tua vida pode afetar as vidas deles. As palavras de vida, de bênção que você proferir podem fazer a diferença, e se podem, nas vidas deles. Aquilo que você carrega em Jesus Cristo pode fazer a diferença não só nas vidas de pessoas, mas também em ambientes. A palavra de Deus nos diz que nós carregamos essa paz do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e satisfação no Espírito Santo. O que significa, meu irmão e minha irmã? Que você e eu, quando andamos por essa terra, nós não precisamos ter preocupação. Nossa, que clima pesado que está nesse lugar aqui. Eu acho que eu vou embora, isso daqui está me fazendo mal. Meu irmão, nenhum clima em lugar nenhum faz mal a você, se o Espírito de Jesus está dentro de você. Mas você pode mudar qualquer ambiente onde você estiver presente. Porque maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Eu quero entregar essa palavra aqui, meu irmão e minha irmã, para afirmar a tua identidade, pedir a você, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, para de ter medo de perseguição. Eu vou usar um termo pesado aqui, me desculpe, mas eu espero que você entenda. Para com essa síndrome de vira-lata. Tem crente que se comporta às vezes como um vira-lata, esperando ser enxotado por alguém. E eu não tenho problema nenhum com vira-lata, tem um na minha casa, tá bem? Fica tranquilo, em paz no teu coração. Que é lindo, fofinho, coisa mais linda. Mas esse comportamento, você está entendendo o que eu estou falando? A orelha do Hulk deve estar pegando fogo lá em casa. Às vezes a gente se comporta como... a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Pois é, né? Mas vamos ver se é mesmo, né?
será mesmo? Ah, sei lá, né? É melhor ter uma garantia. Vai que Deus não cumpre as suas promessas, que a obra de Deus não funciona. É melhor eu ter um plano B aqui debaixo do braço, né? Sabe-se lá o dia de amanhã. Isso é síndrome de vira-lata, meu irmão. Se liberta disso em nome de Jesus. Esse complexo de inferioridade. Essa mania de que todo mundo está olhando para você, de que todo mundo, quando você está vendo as pessoas conversando, todo mundo está falando é de você. Para com isso, meu irmão. Os céus te veem. E se Deus é por você, quem será contra você? Você pode abençoar e ninguém pode te amaldiçoar, porque Jesus é a garantia da tua bênção. Isso é a identidade, a posição de verdadeiros cristãos. Ah, estão falando de você. Estão falando de mim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não sou o que os outros dizem, eu sou o que Deus diz que eu sou. É a palavra que vem dos céus, que define a minha identidade e o meu destino. Não a palavra que sai da boca de pessoas que hoje concordam para um lado e amanhã já mudam de ideia. É assim ser humano, nós estamos continuamente aprendendo, queridos. Mas a gente dá mais peso à palavra dos outros do que o que Deus diz a nosso respeito. Às vezes, discipulando pessoas, a gente gasta anos afirmando a palavra de Deus no coração daquele irmão, daquela irmã, para falar, você é filho de Deus, o Senhor vê você, você tem uma posição firme na presença dEle. Uma pessoa que faz um comentário sobre ela já se desmancha, ela já entra em crise. Ah, eu não sei mais quem eu sou, eu estou pensando besteira aqui. Invalidando tudo que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé, por favor. Lari, você com os irmãos do louvor podem me ajudar, por favor? Eu gostaria que você se preparasse, porque esse momento agora é você, tá bem, meu irmão e minha irmã? Gostaria que você se liberasse aí do que está aí nessa cadeira, na sua mão, talvez. E eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos. Se vocês fossem bem rapidinho, tá bem, gente? Por favor. Você pode fechar os seus olhos? Feche os seus olhos, por favor. Eu gostaria que você falasse com Deus agora. Eu não tenho mais palavra para te entregar nessa noite, a não ser pedir a você, encorajar você. O Senhor já falou contigo nessa noite. Agora o que Ele espera é uma resposta que saia da sinceridade do teu coração. Eu gostaria que você falasse com Deus agora, de que maneira que as pessoas têm afetado a sua vida. E se você está chocado, e se você está se arrependendo da atitude que você anda tendo, você pode nesse momento aproveitar e se dirigir ao Pai e pedir a Ele, Senhor, me perdoa. Eu diminuí o poder do teu sacrifício e aumentei o poder das pessoas. Eu dei para as pessoas um poder sobre a minha vida que elas não tinham, não deveriam ter, mas eu acreditei que tinham. Eu gostaria que você orasse nesse momento, reconhecendo as brechas, reconhecendo as áreas no seu coração onde você ainda precisa ser aperfeiçoado, onde você precisa ser limpo. Será que você é uma pessoa que tem vivido com um coração amargo? Será que você tem sido uma pessoa que anda com os olhos o tempo todo pervertidos, que o tempo todo fica achando problema nas pessoas e nas situações? Você encontra muito mais problemas e confusão do que portas abertas e soluções de Deus. Fale isso com Ele nesse momento, é o teu momento. Eu gostaria de encorajar você, meu irmão e minha irmã, que você falasse com o Espírito Santo nesse lugar, que você orasse ao Espírito Santo pedindo a Ele para que frutifique dentro de você. Espírito Santo, eu não quero mais ser uma pessoa que vive em guerras. Eu não quero ser mais uma pessoa que vive tentando rotular inimigos. Eu quero que o Senhor frutifique dentro de mim a tua paz. Peça ao Espírito Santo, Ele pode, a promessa da palavra de Deus, Ele pode frutificar dentro de você a sua alegria. Espírito Santo, frutifica dentro de mim da tua alegria.
Peça ao Espírito Santo para frutificar do amor dele dentro do seu coração. Frutifica, frutifica em cada coração. Oh, o Espírito Santo ativa a fé dentro de cada coração. Eu gostaria que você abrisse a sua boca nesse momento. Você é uma pessoa que tem receio dos outros. Você é uma pessoa que tem vergonha, que tem constrangimento diante das outras pessoas. Ou eu queria te encorajar nesse momento a você ser uma pessoa profética. Que você permita a sua fé vir para as suas palavras. E profetize nesse momento. Profetize sobre cada lugar em que você frequenta. Eu gostaria que você fosse profético nesse momento, declarando sobre cada lugar onde você coloca a planta dos teus pés. Nenhum clima pesado vai mais afetar a sua vida. Seja profético, meu irmão. Seja profética, minha irmã. Abra a sua boca agora para proferir vida. Nenhum clima de guerra vai mais afetar o seu coração. Profetize que nenhum clima de confusão, se as pessoas estiverem em confusão, a confusão delas não vai pular para cima de mim. A perturbação delas não vai tirar a minha paz. A raiva e a tristeza delas não vai tirar a minha alegria. Eu vou levar alegria. Oh, o Espírito Santo frutifica amor. Qualquer espírito de divisão, de discriminação, de confusão, abra a sua boca, seja uma pessoa profética, libere uma palavra no mundo espiritual. Eu não vou mais ser uma pessoa que fica se envolvendo no meio de divisão, que fica se envolvendo no meio de comparação, de discriminação entre pessoas. Eu declaro o meu compromisso a partir de hoje, é que da minha boca só saiam palavras que edifiquem. Se for para abençoar, eu abrirei a minha boca. Eu não quero mais me meter em conversas que ofendem as pessoas, conversas que diminuem pessoas, conversas de fofocas ou de falso testemunho sobre pessoas. Não! Esse não é mais o teu lugar, meu irmão. Nada disso vai te dominar. Você não será mais contaminado por nenhum desses ambientes, mas você vai fazer a diferença nesses ambientes. Você vai mudar ambientes pelo Espírito que habita você e frutifica dentro de você. Você vai ser alguém que leva a comunhão. Você vai ser alguém que leva a unidade. Você vai ser alguém que leva a restauração. Você vai ser aquela pessoa que levanta para dar uma nova chance. Você vai ser aquela pessoa que come 1 quilo de sal a mais. Você vai ser aquela pessoa sempre que vai acreditar que enquanto alguém estiver vivo, ainda há esperança. Você não tem o que temer. Esse ambiente, Espírito Santo, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Venha marcar cada coração. Suas marcas em mim. Marca, Espírito Santo. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Levante suas mãos e cante, coloque. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Marcados, marcadas. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em Você não conhece a Jesus Cristo para você ser mais um nesse mundo. amar. Você foi marcado por Cristo para fazer a diferença nesse mundo. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como
faça dessa canção a sua oração. Esses versos, como desejo do seu coração, dizendo a Jesus Cristo: faz isso em mim. Marca o meu coração com as tuas marcas. Coloque suas marcas, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça. É isso que o Senhor nos chama a fazer. O Espírito Santo está falando isso para nós essa noite. Ser os pés, olhar com os olhos de amor, não olhar com olhos de julgamento. Os nossos olhos de amor. O Espírito Santo vai começar a ministrar sobre você. Você que tem o desejo, você que tem o anseio de não olhar mais com os olhos de julgamento, mas com os olhos de amor. Se é o desejo do seu coração, levante as suas mãos bem alto e comece a declarar isso ao Senhor. Que eu sei que o Espírito Santo vai começar a ministrar na sua vida, vai gerar uma chave dentro de você. E ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e amor. Amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama é o mínimo. que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim.
Deus, livra-nos de nós sermos uma igreja de muito discurso, mas que não vive aquilo que prega. Nós carregamos, ó Deus, no nome dessa congregação, Igreja Batista da Graça, Pai. Deus, permite que a Tua graça seja uma marca do nosso viver. Tudo que nós somos, nós recebemos de graça. De graça nós recebemos, que de graça a gente possa dar. Sem medo, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, esse mundo não precisa de mais alguém para brigar. Esse mundo já tem guerras e rumores de guerras o bastante. Esse mundo precisa de alguém que faz a diferença. Esse mundo precisa de alguém que leve uma palavra de restauração, de cura. Esse mundo precisa de alguém que ande na contramão de todas essas filosofias, ideologias que só destroem, que só discriminam, que só afastam as pessoas. Para levarmos uma palavra ao mundo, Jesus está chamando. Esse é o tempo onde Ele está chamando. Se hoje você ouvir a voz dEle, não endureça o seu coração. Ele está batendo na porta do seu coração. Oh Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Declaramos com fé que não vamos anular essa palavra. Oh não, em nome de Jesus, eu me atrevo a dizer, essa palavra não vai ser anulada. Essa palavra está caindo em terra fértil nos nossos corações, Deus. Essa palavra não vai ser invalidada aqui nessa congregação, meu Pai. Nós entendemos, meu Deus, que estamos aqui nessa comunidade por um propósito. Nós entendemos que estamos reunidos aqui por um propósito. Nós entendemos que estamos nessa região metropolitana por um propósito, Pai. Nós não vamos com medo, meu Pai, porque sabemos que maior é o que está em nós. Oh Deus, a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração uns com os outros. Você que é da família da graça, se tiver um visitante perto de você, talvez essa pessoa nunca tenha orado. Eu gostaria que você orasse com ele, com ela, tá bem? Um ora pelo outro, abençoe a semana dessa pessoa, declare vitória, bênçãos do Senhor, e a gente vai encerrar esse culto dessa forma, tá bem? Em nome de Jesus. Você pode aí se juntar, rodinhas de 2 ou 3 pessoas, um ora pelo outro, abençoa, profetiza sobre a semana do outro, profetiza saúde, vitória, tá bem? Paz sobre a família dessa pessoa. Que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, em nome de Jesus.